obrigada. Muito prazer a todos. Eu sou a Ana Carolina Demetino, mais conhecida e mais fácil me chamarem de Carol Demetino, né? É uma honra estar aqui com vocês nessa manhã. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Espero que tenhamos aí uma manhã de muito proveito. Eu trabalho na Bayer, no time de TA, que significa Talent Acquisition, traduzindo para o português aquisição de talentos, ou o famoso recrutamento e seleção. Eu estou bastante focada em projetos de inclusão e diversidade, para trazermos cada vez mais diversidade e praticar aí a verdadeira inclusão dentro da organização, né? Meu audiodescrição, eu sou uma mulher cisgênero, de pele clara, olhos castanhos, meus cabelos são cacheados e longos, mas hoje ele está ondulado, né, da cor castanha com mechas loiras. Hoje eu tô com o cabelo preso, a minha linguagem de sinais é sempre essa daqui, porque eu sempre estou com o cabelo jogado para o lado esquerdo. Bom, eu tenho também alguns piercings no rosto, mais na região do nariz. Uso um fone de ouvido da cor cinza, um fone com microfone. Hoje eu estou vestida de uma camisa com uma estampa de onça, de tigre e afins. Bom, eu estou na Bayer fazem 4 anos, né? Então minha carreira profissional aí antes da Bayer também sempre foi nessa área de recrutamento e seleção. Então eu já estou cerca aí de 8 a 9 anos na área. Bom, complementando aqui a fala da Marília sobre a Bayer, né, eu gosto sempre de falar de forma simplificada de como ela está presente na vida de todo mundo, né? A Bayer está presente em mais de 100 países e mais de 100 anos que ela está na vida de cada um. E aí eu explico sempre como, né? Então eu sempre gosto de falar que é no campo, aonde o João planta ali as nossas sementes, até chegar ali na refeição da Aninha, nos cuidados da pele da Laura, no polivitamínico que a mãe que está esperando ali o bebê toma, na saúde feminina da mulher, né, até ela se sentir pronta para a maternidade, e na casa do seu José ali, evitando a entrada de insetos. Então, resumindo, a Bayer, ela atua em 3 negócios, sendo eles agrícola, saúde do consumidor e farmacêutica, né? E o nosso grande sonho aqui como E empresa, nosso tranquilo sonho contigo? de um futuro Gente, é, tem alguém com o microfone aberto? Vou só pedir uma gentileza para você, Carol, espera só um pouquinho para a gente claro. sempre reforçar para as pessoas deixarem os microfones fechados, tá bom, gente? Acho que agora sim, Carol, pode continuar, por gentileza. Perfeito. Bom, o nosso sonho aqui como empresa, nosso sonho é de um futuro de saúde para todos e fome para ninguém. E nesse nosso sonho cabe todo mundo, né? Todo mundo e o mundo todo. E mais importante ainda é que a gente acredita que só com essa pluralidade que a gente consegue transformar esse sonho em realidade, né? Então é por isso que eu reforço já desde agora que todas as nossas vagas, elas também são para as pessoas com deficiência. Então uma dica é que as pessoas com deficiência não esperem apenas as vagas exclusivas ou afirmativas para pessoas com deficiência, né? Porque, de fato, essas vagas, elas são abertas ali por questão ali de lei de cotas, uma questão legal, mas eu reforço que todas as vagas são abertas para todos e todas as diversidades em todos os níveis, tá? Bom, então, as vagas desde base de entrada, né, como as vagas de assistentes, de júnior, a vagas de alta liderança, né? Então, por aqui todos realmente são bem-vindos. Atualmente nós estamos em andamento com o processo de trainees, né? Então nós tivemos ali bastante candidatos pautados em intersexualidade, né? Que seria ali os pautados tanto na diversidade racial, quanto candidatos PCD. Também abrimos recente aí o programa que se chama Conecta Agro, é um programa bem legal. Esse programa ele busca profissionais de formações variadas, não restritas ao universo de agronomia, né? Então, os candidatos que forem selecionados terão ali acesso a uma trilha de desenvolvimento, com treinamentos, com vivências sobre o mercado de agro. Então, eu peço para vocês se inscreverem, se vocês tiverem ali as competências que estão exigindo para esse programa, para essa vaga, né? Porque ela está aberta também, inclusive no Oportunidades Especiais e no nosso próprio site da Bayer. Então, vocês conseguem acompanhar lá quais são os programas que estão abertos nesse momento, né? Bom, eu sempre gosto de lembrar que
a gente sempre precisa ter em mente que um profissional com deficiência, ele é um profissional como qualquer outro profissional, né? Então, tendo ali a oportunidade de desenvolvimento. E a deficiência desse profissional está linkada apenas como uma característica humana e jamais deve ser olhada ali como uma definição daquele profissional. Uma pessoa com deficiência, ela tem as necessidades específicas que apenas a diferença é apenas nas necessidades específicas que possuem ou não, né? E não nos direitos e deveres e responsabilidades. Não podemos, é óbvio, deixar de falar da lei de cotas. Então, as empresas e a Bayer, né? Atualmente a gente olha assim para uma cota como uma oportunidade de reparação e aprendizado, de fazer ali os processos mais inclusivos, não olhando apenas para uma obrigação legal. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de todas as pessoas, então todo mundo precisa se sentir incluído dentro da organização, né? Por isso que daí vem o senso de pertencimento, todas as pessoas precisam se sentir ali pertencentes, precisam se sentir parte. E pensando nisso, eu digo que nada sobre nós sem nós. Então, não teria sentido da gente fazer ações e projetos de inclusão e diversidade sem antes ouvir os impactados, né? Então, os grupos de afinidade que a Bayer atualmente tem assumem esse papel. E agora eu volto aqui para a Marília para ela contar um pouquinho para a gente sobre os nossos 5 grupos de afinidade. E se você me Obrigada, Carol. permite, se vocês me permitem, né, eu acho que conforme a gente vai ouvindo, né, vocês trazerem tanta coisa, a gente que trabalha na área, né, já há muito tempo, a gente às vezes não tem muita noção, né, da quantidade e da qualidade do trabalho feito até aqui, né, por tudo que vocês desenvolveram, né? Porque a fala da Mari já foi assim muito rica de conteúdo e tudo que a Carol trouxe agora também está muito de acordo com várias coisas, vários pontos que a gente sempre reforça, né? Que as pessoas com deficiência são pessoas que têm os mesmos direitos e deveres, né, no mundo do trabalho, que essa questão do emprego é sempre também uma via de mão dupla. Então, as pessoas com deficiência que buscam as oportunidades na empresa, elas não estão buscando vagas de deficientes, elas estão buscando vagas, né, que são vagas abertas também para profissionais com deficiência, e é muito legal quando a Carol fala que existe dentro da empresa uma preocupação em colocar essas pessoas dentro daquilo que elas estão interessadas, capacitadas para fazer. Às vezes é importante a gente reforçar isso, Carol, porque a gente vem trabalhando muito para que as empresas e as pessoas com deficiência tomem essa consciência cada vez maior e melhor, né, de que esse é o caminho de uma inclusão adequada, de uma inclusão forte, de uma inclusão pautada num alicerce legal, né? Então, muito bacana a fala de vocês até aqui. Só quis reforçar, porque vocês, como estão aí no dia a dia, né? Vocês vão perdendo a noção aí da quantidade, da qualidade do trabalho feito até aqui. Então, para a gente que está ouvindo, né, é muito bacana, assim, todas essas informações. Então, só para valorizar e reforçar tudo que vocês disseram até aqui. Mas pode falar, Mari. Obrigada, Renato. Eu vou pegar o gancho na tua fala e vou contar um pouquinho de como é a experiência de ser uma pessoa com deficiência e ser líder de um time 100% de pessoas com deficiência. O meu time entrou há 3 anos atrás na Bayer, como uma ação afirmativa, só relembrando, ações afirmativas são ações intencionais que têm o propósito de acelerar o processo de inclusão. Então, esse time entrou há 3 anos atrás, é um time 100% de pessoas com deficiência. Mas o curioso é que eu digo que eu vivo a diversidade e a riqueza da diversidade no meu dia a dia, não só por sermos pessoas com deficiência e deficiências diferentes, né? Eu vivo a riqueza da diversidade porque eu tenho hoje no meu time pessoas de 21 a 57 anos de idade, eu tenho brancos, pardos, negros, homens, mulheres, heterossexuais, homossexuais, diferentes crenças, diferentes formações. Então, hoje eu tenho pessoas
que ainda não ingressaram na universidade, outras que estão cursando, então estão cursando administração, logística, pedagogia. Eu tenho pessoas que já passaram pela universidade, então hoje eu tenho psicólogo formado, eu tenho gestora de eventos. Então é um time muito diverso, não só pelas deficiências. E o fato de ser um time com deficiência não implica em nada na qualidade do trabalho. Eles entraram em 2019, um pouquinho antes da pandemia, para uma atividade específica. Com a pandemia, assim como todo mundo, né, todas as empresas, todo o planeta precisou se reinventar, a gente também, então a gente passou por transformações. Esse time, no meio da pandemia, foi promovido, mudaram de áreas, né, mudaram de funções, e hoje, até pensando em remuneração, a remuneração deles mais do que dobrou nesse meio tempo, porque o olhar não é o olhar para a pessoa com deficiência ou para aquela pessoa cotista, é o olhar além da cota, né? Nós somos pessoas com potenciais, com pontos de desenvolvimento, que dar uma saída aqui, uma reunião aqui de que precisamos ser olhados como profissionais com equidade. Esse é o nosso princípio de equidade, né? A gente entrega os recursos necessários para que todo profissional exerça a sua função de forma plena. Então, essa é a nossa premissa, e é um mantra aqui dentro, né? Olhar para o profissional com deficiência para além da cota, Renato. Entendi. A Carol me pediu para contar um pouquinho dos grupos. Eu vou, acho que, focar um pouco mais no grupo do Enable, que é o grupo que olha para a gente, né? Para pessoas com deficiência. Quando eu Deixa só uma curiosidade, Mari, uma curiosidade, você está à frente de um grupo, de uma equipe, né, também de pessoas com deficiência, e eu não sei se você falou e eu perdi, mas aproximadamente quantas pessoas estão na sua equipe? Hoje são 13 pessoas, Renato. Uhum. Hoje eu estou, né, nessa transição profissional, então eu as coordeno, e em breve eu vou coordenar eu vou gerenciar esse coordenador, né? Mas são 13 pessoas. A gente tem deficiências física, motora, visual, auditiva e intelectual, neurodivergente e intelectual. Então a gente acabou de receber a primeira pessoa com síndrome de Down da Bayer Brasil. Ela está sendo integrada no time e treinada para desenvolver as atividades. Hoje, meu time tem um foco muito de educação para a inclusão e diversidade. Isso foi uma evolução da função deles. Inicialmente, o propósito era outro, e a gente foi entendendo com a evolução do time que o potencial era para essa função mais de educação. Então, hoje eles são facilitadores, produtores de eventos sobre inclusão e diversidade para dentro e para fora da Bayer. Nesse momento, eu estou com um time treinando 120 pessoas que são colaboradores terceirizados, né, de plantas que a gente tem espalhada pelo Brasil todo. A Bayer está presente em mais de 37 cidades no Brasil todo, presente fisicamente, né, seja campos de produção, seja escritório, fábrica, enfim. Então, esse é o time hoje, esse é o cenário do time, do time hoje. Maravilha. Tá bem, pode continuar. Você ia falar mais uma coisa? Mais uma parte? Do grupo. Esse grupo, eu contei, né, na minha apresentação, que os grupos de afinidade começaram com esse propósito de acolhida para nós, pessoas com deficiência, falarmos sobre os assuntos que nos atravessam, que nos interessam. Atualmente, com a evolução que eu também contei para vocês, do olhar da Bayer para inclusão e diversidade, e hoje diversidade, equidade e inclusão, a gente entendeu que esses grupos são grupos de influência. E aí vocês podem me perguntar, como assim grupos de influência, né? Então, a gente tem uma estrutura, uma organização que a gente chama de governança desses grupos, todos os grupos de afinidade, não só de pessoas com deficiência, né? Mas eu posso contar um pouco para vocês que hoje quem lidera esse grupo de pessoas com deficiência são 2 gerentes. Um é uma pessoa sem deficiência e a outra é uma mulher que não tem deficiência, que é mãe de uma criança com deficiência. A gente já teve pessoas com deficiência também liderando, a gente sempre faz esse rodízio. Esse grupo, ele tem pilares de trabalho. Então, tem um pilar, tem pessoas que vão olhar para a acessibilidade digital e estrutural e predial, né, para trazer melhorias
e para trazer sempre uma evolução para essas questões. Tem grupos que fazem o trabalho de sensibilização da liderança. Eles vão até os líderes, né? A gente está falando de cerca de 6 mil pessoas no Brasil todo, a gente tem muitos líderes, e eles vão até os líderes e fazem um trabalho de mostrar qual é o potencial de pessoas com deficiência, que pessoas com deficiência precisam ser olhadas como qualquer outro profissional. Esse é o pilar de sensibilização. Tem outros pilares, mas eu quero focar no cultivar. O cultivar é um grupo dentro desse grupo de pessoas com deficiência que tem o objetivo de desenvolver a carreira de todos nós, pessoas com deficiência, que estamos aqui dentro da Bayer. A gente sabe que hoje em dia a gente não pode só atrair talentos. Atrair talentos é muito importante, mas esses talentos, quando eles estão dentro da Bayer, eles precisam ser desenvolvidos para continuarem conosco. Então, desenvolver, dar ferramentas, tanto ferramentas técnicas quanto ferramentas de habilidades comportamentais, são muito importantes. Então, o Cultivar é o grupo que olha para o desenvolvimento, que também dá visibilidade para projetos de pessoas com deficiência que são notáveis dentro da companhia. Então, a gente acabou de ter em outubro a última edição desse programa que chama-se Geração de Valor, é um prêmio em que todas as pessoas com deficiência podem se inscrever os seus projetos e eles vêm apresentar, vêm para São Paulo, apresentar para bancas de líderes, e eles são avaliados no sentido de que todos os projetos têm visibilidade. E esse tipo de iniciativa proporciona para nós, pessoas com deficiência, que a gente seja visto e que a gente tenha possibilidades de carreira. Numa empresa tão grande quanto a Bayer, isso é muito importante, né? O que a gente chama de network, de fazer as redes de relacionamento. Posso dar o exemplo para vocês que a pessoa que eu trouxe para me substituir, para coordenar o time, então a pessoa que vem para o meu time hoje como coordenador, foi a pessoa que ganhou este prêmio. Ou seja, o prêmio fez com que ele tivesse a visibilidade, né, de várias lideranças e a gente pudesse considerá-lo num processo da minha substituição. Então, esses programas que o grupo de afinidade, que o Enable desenvolve, dão para nós, pessoas com deficiência, possibilidades de evolução de carreira. Então, eu acho que eu queria focar mais nesse grupo, e deixar aí também para dúvidas e questionamentos de vocês, se vocês tiverem. Se vocês quiserem saber um pouquinho dos outros grupos, que a gente fala muito de interseccionalidade, né? Então, quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente não está falando só de... a gente está falando de mulheres, de homens, LGBTQIA+, heterossexuais, a gente está falando de diferentes idades, a gente está falando de diferentes raças, mas eu queria focar um pouco mais no grupo chamado Enable, habilidades diversas, porque eu acho que é o mais interessante para esse momento aqui. Renato, se tiver alguma dúvida, quiser saber alguma curiosidade, diga aí. Sim, você sabe que conforme Como que escreve você Enable? foi... E-N-A-B-L-E. Enable. Esse é o nome é em inglês, porque em todas as Bayers do mundo inteiro o nome é o mesmo, tá? Por isso que os nomes são em inglês. Só por esse motivo. Obrigado. Então, e conforme você foi falando, né, e obviamente não é um trabalho que começou há 2 meses atrás, né, um trabalho que vem sendo construído, queria que você trouxesse um pouquinho para a gente, Mari, do jeito que você entender bacana, como que esses últimos 2 anos, né, com essa questão da pandemia, muitas atividades, muitas funções migraram para um trabalho híbrido, para um trabalho à distância. Em relação às pessoas com deficiência, a tudo aquilo que você tem alcance, né? O quanto isso impactou para vocês e o quanto vocês tiveram que se adaptar, né, nessa transição, ou se para vocês não, isso não foi tão impactante, né? Como que as pessoas com deficiência e todos esses projetos, né, se desenrolaram durante os últimos 2 anos? Legal. Então, em primeiro lugar, eu vou comentar sobre não ser do dia para a noite, né? E realmente não é uma trajetória aí de cerca de 8 anos, conforme eu comentei. O ano passado, em 2021, a gente
foi destaque no Guia Ethos de Diversidade, como uma empresa de destaque para pessoas com deficiência. Esse ano fomos capa novamente da Época Negócios, como um destaque, né, olhando para as questões raciais, mas de inclusão de forma mais ampla, né? A gente tem um presidente América Latina que é um homem preto, né? Ele foi capa do guia desse ano, mas isso não é construído de fato do dia para a noite. Isso é uma trajetória de aprendizados e também de ousadia, né? A gente precisa se desafiar. A gente não pode esperar ter o ambiente perfeito, ideal, para depois trazer pessoas com deficiência. A gente precisa aprender conosco, né? Quando eu digo a gente Bayer, a Bayer precisa aprender conosco, pessoas com deficiência. Importantíssimo isso que você acabou de dizer, porque a gente sempre, né, reproduz isso e fala da importância das empresas construírem, né, essa acessibilidade, esse contexto, esse conceito da inclusão junto com as pessoas com deficiência. É muito comum as empresas perguntarem para a gente se elas precisam buscar a acessibilidade arquitetônica, comunicacional, acessibilidade no sistema, para depois começar a contratar. E geralmente o que a gente sugere é que não, né? Que as pessoas com deficiência podem participar desse processo de acessibilidade, né? Então, é o que você traz também de forma muito bacana aí na sua fala. É isso. Eu posso dar esse exemplo muito claro e recente, né? A gente acabou, como eu comentei, a gente acabou de receber a primeira pessoa com síndrome de Down, e é claro que a gente buscou se preparar e entender quais são os requisitos básicos da acessibilidade para que ela tenha uma experiência inclusiva, mas a gente está desenvolvendo a metodologia de trabalho no dia a dia, né? Eu sempre falo isso, não existe uma fórmula de bolo, mas eu vou sempre para o equilíbrio, né? A gente precisa se preparar, mas a gente não pode esperar o mundo ideal, porque senão a gente nunca inclui, né? Claro. Mas pegando a tua segunda pergunta, Renato, sobre a pandemia. Bom, a gente sabe que a pandemia ela veio para evidenciar as diferenças, né? Então, é claro que a gente teve todos nós, independente da condição, independente de sermos pessoas com deficiência ou não, nós tivemos as nossas necessidades específicas acentuadas com a pandemia. E a Bayer entendeu isso, tanto que em março desse ano a gente anunciou para o mercado o nosso modelo, nosso novo modelo de trabalho, né? Que não é só um modelo híbrido, né? É uma cultura híbrida, é uma cultura flexível, é o ByFlex, é o que a gente chama de ByFlex. Dentro do ByFlex está um modelo híbrido de trabalho. Então, eventualmente, as pessoas, e eu posso, né, trazer aqui para o exemplo do meu time, do meu dia a dia, as pessoas que têm maior dificuldade de mobilidade, de estarem no escritório, elas não precisam estar, né? A gente faz combinados, o trabalho se realiza com a mesma qualidade, a gente aprendeu a trabalhar. Mas é claro que a gente também evidenciou necessidades específicas, né? Então, é claro que a gente precisou estar mais próximo e influenciar o time de tecnologia da informação para que as pessoas com deficiência auditiva e visual tivessem os seus recursos ou tivessem recursos melhorados para acessibilidade, né? A gente precisou... um exemplo muito, muito clássico que eu gosto de trazer é que ali, mais ou menos, no final de 2020, quando a gente começou a se encontrar ainda de forma muito espaçada, com distanciamento social e com a necessidade do uso da máscara, a máscara foi um dificultador para pessoas com deficiência auditiva, né? E a gente buscou incansavelmente recursos. Hoje elas já são conhecidas, as máscaras transparentes, máscaras acessíveis, mas até então a gente não tinha, né? E a gente foi buscar fornecedores para desenvolver esses produtos para que a gente pudesse ter uma experiência inclusiva para todo mundo, com segurança naquele momento, né? De acordo com o que a gente precisava manter de protocolo de segurança. Então, aprendendo e caminhando juntos, né, Mari? Exatamente, batendo cabeça às vezes também, Renato, claro, porque faz parte do processo de aprendizagem, né? Eu costumo brincar com o meu time, a gente pode errar, a gente só não pode demorar para consertar.
Essa é uma máxima que a gente tem da experimentação, é um valor para a Bayer experimentar. Né? É assim que a gente cria inovação. A gente não cria nada novo se a gente continuar fazendo as mesmas coisas como a gente sempre fez. Né? E faz parte desse processo também alguns tropeços no meio do caminho. Espero ter respondido. Claro, não, nossa, muito bom te ouvir, viu? Muito bom. E também porque quando a gente pensa nesse trabalho à distância ou num trabalho híbrido, né? A gente nunca pode perder de vista, e eu sei que isso vocês trazem muito na fala, né? Tanto você quanto a Carol até aqui, que é essa convivência, a necessidade de que, ainda que seja um trabalho à distância, um trabalho híbrido, a convivência também ela é importantíssima, ela é fundamental, porque a segregação ela não pode, né, ter espaço nesse momento. Então, as pessoas com deficiência, independente da função que estejam atuando, do trabalho que estejam fazendo, ainda que à distância, ainda que de forma híbrida, essa distância não pode prejudicar o trabalho precisa ser feito, né? E as pessoas com deficiência, ainda que à distância, também precisam estar junto, participar, né? É muito importante que as empresas não decidam coisas referentes às pessoas com deficiência sem a participação das pessoas com deficiência, e isso também está, pelo que eu percebo, muito bem colocado, muito bem resolvido, né, com vocês. Então, estou adorando ouvir, viu? Muito legal aí o que vocês trazem. E fiquem super à vontade, se vocês quiserem aí começar a responder as perguntas, né, das pessoas. Não sei se a Carol tem mais questões aí para trazer. Fiquem à vontade, o tempo é de vocês. Tá ok, muito obrigada, Renato. Sim, Desculpa. eu vou complementar aqui que eu não falei no início, né? Então, eu também sou uma pessoa com deficiência, né? Então, eu também estou aqui dos dois lados da moeda. Eu sou uma pessoa com deficiência e no meu trabalho eu sou quem ajuda ali na influência, na contratação de pessoas com deficiência, né? Então, eu consigo enxergar ali os principais desafios, tanto de ser um profissional com deficiência e também os principais desafios de encontrar, reter e engajar esses profissionais para a organização, né? Vou trazer aqui uma informação, né, que como a gente sabe, né, as empresas elas são um retrato ali da sociedade. Então, quando a gente olha ali para as 500 maiores empresas do país, a gente vê que elas ainda são muito diferentes nos grupos menores ali que elas estão trabalhando dentro das organizações, né? Então, cada vez mais é preciso trabalhar na cabeça de cada um, na mente de cada um, de que quem é de diversidade não é um rótulo, né? E sim, o profissional, ele é muito mais do que aquela característica de diversidade, né? Então, trazer mais visibilidade desses profissionais, a gente consegue cada vez mais trazer a representatividade e, assim, concluir aí a verdadeira inclusão. Assim como existe aquela frase famosa lá da Vera, que é a VP de inclusão da Netflix, né, que diz que diversidade é convidar para festa, inclusão é chamar para dançar. Eu sempre incluo uma frase, uma palavra a mais, que é o pertencimento. Então, se a diversidade é convidar para festa, inclusão é convidar para dançar, o pertencimento é eu ter o lugar ali na mesa para falar, né? Então, que as outras pessoas também me ouçam, né? E essa é a representatividade, que traz ali a chavinha de segurança, que a gente se sente seguro quando a gente encontra outros semelhantes a nós, e por isso que a gente acaba acreditando que a gente pode ser a gente mesmo sem medo nenhum. E é essa representatividade que estamos aqui hoje, né? Somos duas mulheres com deficiência falando de oportunidades e falando sobre a Bayer para outras pessoas com deficiência. Então, queria trazer essa ênfase aqui sobre a representatividade que estamos tendo hoje nessa manhã. A segregação ela não pode acontecer, a segregação é ruim, mas os pares são necessários, né, Carol? Então, quando você traz isso na sua fala, de que as pessoas com deficiência, devidamente engajadas, participativas dentro da empresa, elas têm mais representatividade e força para buscar tudo aquilo que é de interesse comum também para as pessoas com deficiência. Eu digo isso porque, às vezes, as empresas trazem para a gente que, eventualmente, uma ou outra pessoa com deficiência não gostaria de ser contratada e
identificada como pessoa com deficiência, com medo de ser rotulada, com medo de ser segregada, com medo de ser contratada e ser contratada não como um profissional, como uma profissional com deficiência, mas como deficiente, né? E a gente sabe que não existe vaga de deficiente, e a gente orienta exatamente isso que você está dizendo, Carol, muito bem colocado na sua fala, né? Que quando as empresas buscam identificar pessoas com deficiência, esses projetos, programas, né, de inclusão, tudo, é para que as pessoas com deficiência tenham sim a sua representatividade e os seus direitos preservados, né? Então, muito legal também isso que você traz, e é importante da gente reforçar, né, para que, às vezes, se a gente tem algum mal-entendido nesse sentido, as empresas querem, né, registrar, identificar os seus colaboradores com deficiência, não para segregar ou para rotular, mas exatamente para dar força, para dar voz, né? Então, muito bacana também. É isso. Nós podemos ir para as perguntas, Renato? Olha, fica à vontade. Então, tá bom. Eu vejo aqui que a maioria das perguntas é aonde se inscrever, como se inscrever aqui nos nossos processos seletivos, né? Então, através do nosso site, é só digitar aí no Google Bayer, né? Bayer.com.br, que vocês, na página de carreiras, vocês conseguem visualizar todas as vagas que estão sendo trabalhadas no momento. E o que é importante a gente trazer também é que as vagas que estão no site, elas realmente estão em aberto, né? Então, a gente retira a vaga do site e das nossas plataformas de redes sociais quando elas não estão mais abertas. Então, se elas estão no nosso site e nas nossas redes sociais, é que realmente elas estão abertas, tá? Bom, vamos ver se tem mais perguntas aqui. Gente, eu tô com um ponto eletrônico aqui que me soprou. A Rúbia do nosso time está aqui junto comigo, e ela pediu para eu relembrar que a gente tem, como eu comentei, escritórios, plantas produtivas, fábricas, campos de experimentação e de laboratórios em mais de 37 localidades no Brasil todo. Então, a gente não está só em São Paulo, a gente está espalhado pelo Brasil inteiro. E a gente quer pessoas também com deficiência em todos os lugares do Brasil todo. Então, se você não está, eventualmente não está em São Paulo, não se preocupe, a gente tem oportunidades em todo o país. Certo. Fabiana, você ergueu a mão, pode falar, fica à vontade. Ela está cumprimentando, dando bom dia, e diz que ela é deficiente auditiva, porém oralizada, e ela gostaria de entender sobre... sim, ela está perguntando como ela faz para entregar o currículo dela para a empresa, como ela faz para se cadastrar, se ela precisa entregar na hora do cadastro o laudo dela, se tem algum e-mail específico para ela enviar. Certo. Através do nosso próprio site mesmo, onde ela consegue visualizar todas as vagas em aberto ou deixar disponível, caso não tenha nenhuma vaga em aberto do interesse dela naquele momento, e ela pode anexar o laudo dela juntamente com o currículo, então já fica até mais fácil mesmo para a gente verificar. Mas através aqui da plataforma Oportunidades Especiais, ela também consegue deixar ali anexado o currículo dela, porque todas as nossas vagas também estão na plataforma Oportunidades Especiais. Tá ótimo, ela está agradecendo. Bom dia. Bom dia. E, Carol? Oi, Eric. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus, Carol. Então tá certo, bom dia. Bom dia, bom dia. Eu até tomei a liberdade, né, de te enviar uma mensagem, Carol. Depois você verifica para mim,
fazendo Cla- o favor? Claro, com certeza. Você me mandou no LinkedIn, né, Eric? Que eu vi aqui no chat? Isso. Tá bom, pode deixar que depois eu verifico, sim. Obrigado, viu, Carol? Imagina, obrigada a você. Teve alguém aqui no chat que falou que queria fazer uma pergunta, fica à vontade em abrir a câmera ou o áudio. Oi, bom dia. Oi, Carlos, bom Bom dia, dia a tudo bem? todos. Tudo bem? Eu sou o Carlos. Eu tenho 48 anos. Hoje eu estou trabalhando, tá? Mas eu queria saber uma coisa assim, que hoje eu vejo que além dos obstáculos, né, da deficiência física, o quesito assim do preconceito assim sobre a idade também está pesando sobre os PCDs, principalmente os que passaram dos 40 anos, né? Hoje eu estou trabalhando, eu sou analista sênior, e o contratante, assim, no momento da minha contratação, nem sabia que eu era deficiente, porque eu estava como freelancer e só avaliou minhas competências mesmo. E já vai fazer 2 anos que eu estou trabalhando com esse pessoal. Eles nunca me viram pessoalmente, é só por conversa, pelo Teams mesmo. Nem vídeo, nunca vi meu chefe nem por vídeo. Eles só analisam o meu trabalho e ele sempre me elogia, né? E eu trabalho na área de analytics, né, que é uma área que cresceu muito durante a pandemia. E assim, mesmo com assim, experiências em BI, com pós-graduação que eu tenho, quando eu me candidato a algumas vagas, né, porque eu estou trabalhando, mas mesmo assim eu continuo me candidatando em algumas vagas. E aí, quando eu sou entrevistado assim por gestores mais jovens, eu percebo que o processo não anda. E assim, eu sei que existe hoje em dia em algumas empresas processos de trainee para deficientes mais jovens, que eu acho isso ótimo, porém, quando os mais velhos são ignorados, eu acho algo ruim, péssimo. Eu gostaria de saber como é que a Bayer tem tratado esse quesito aí de idade para pessoas com deficiência física. Legal. Carol, Marília, vou te chamar para me ajudar tá nessa. bom. Eu ia te perguntar se você queria me mandar essa bola. Beleza. Obrigada pela sua pergunta, Carlos. Eu realmente sinto muito por essa experiência pouco agradável, né, de não ser conduzido num processo por conta de preconceito etário. Como eu comentei, aqui dentro da Bayer a gente tem 5 grupos, e um deles é o que a gente chama de Merge. Merge é o grupo que olha para diferenças geracionais. E a gente entende, hoje no mercado de trabalho, a gente tem 4 gerações diferentes trabalhando, e em breve a gente vai ter 5. E a gente entende o valor dessa diversidade. A gente entende o valor das gerações mais jovens, da geração Y, geração Z, mas a gente entende a riqueza das gerações mais sêniores, né, mais experientes. E a gente tem programas, por exemplo, que valorizam essa diversidade de idades. Então, a gente tem programas em que pessoas mais jovens, junto com pessoas mais experientes, constroem soluções juntas. A gente não tem um programa de estágio específico para 40 a mais. A gente tem o nosso programa de estágio, ele é aberto para todas as idades. E quando eu falo que é aberto, não é simplesmente considerar todas as idades. Para a gente ter um programa de estágio e a gente realmente conseguir atrair talentos, estágio, não é? Estagiários, no caso, com mais de 40 anos, a gente entendeu que a gente precisava fazer modificações dentro dos nossos pacotes de benefício, por exemplo. Em sua maioria, pessoas com mais de 40 anos têm famílias constituídas. Isso não é excludente para pessoas jovens de 20, 22 anos. Mas, em sua maioria, estatisticamente, a gente tem as pessoas com mais de 30, de 40 anos com família constituída. Como é que a gente vai oferecer um estágio se a gente não oferecia até então um seguro, o plano de saúde para os dependentes desse estagiário? E hoje isso mudou. Por que eu estou te contando isso, Carlos? Para te dizer que a gente entende o valor da diversidade, inclusive de idades. Então, como eu comentei, no meu time hoje eu tenho pessoas de 21 a 57 anos. Né? Então, a ideia é que a gente consiga trazer diversas pessoas, não só com deficiência. E eu posso te garantir que dentro da Bayer, a questão de idade não é nenhuma barreira. Nenhuma barreira.
Ok, agradeço pela resposta, tá? Eu vou dar uma olhada no site e vou tentar encaminhar meu currículo. Muito obrigado. Por favor. E é por isso que a palavra interseccionalidade é tão importante, né, Mari, Carol, Exatamente. E com né? certeza. A gente brinca aqui, Inclusive, Renata, a gente tem um compromisso, é um compromisso global de ter 50% de mulheres na liderança e 5% de pessoas com deficiência dentro da organização. Lembrando que 5% é uma questão legal no Brasil, né? Mas em grande parte dos países do mundo não é uma obrigatoriedade legal. Então, a gente se compromete globalmente a ter essas pessoas até 2030. E a nossa brincadeira aqui é que a gente não pode esperar dezembro de 2029 para mudar para 2030. E a gente também não pode olhar só para pessoas com deficiência e só para mulheres, sem considerar os outros marcadores. Então, a gente precisa de 50% de mulheres na liderança, mulheres com deficiência, sem deficiência, brancas, pretas, pardas, heterossexuais, homossexuais, bissexuais. Então, a gente precisa olhar, e isso é interseccionalidade, gente, é olhar para nós não somos uma única, a gente não se encaixa em caixinhas, né? A gente não é uma única, eu não sou uma única coisinha, eu não sou PCD, né? Eu sou PCD, sou mulher, sou do interior, então isso é interseccionalidade, é olhar para a gente como um todo, como um indivíduo. e a legislação, né, que a gente chama, né, entre aspas, lei de cotas, no final das contas ela tem hoje mais de 30 anos, né, e ela continua sendo uma ferramenta importantíssima para esse processo de inclusão. Porém, a gente sabe que, olhando, né, para tudo que vocês trazem aqui, vocês refletem de maneira muito atualizada essa inclusão que hoje caminha, né, e vem sendo cada vez mais feita dentro de uma perspectiva de ESG, né? Então, quanto mais e melhor eu incluo também as pessoas com deficiência, eu estou melhorando o meu S, o meu social, né? Então, isso é muito bacana. E só para dar uma informação também que eu sempre gosto de lembrar, para muitas pessoas que perguntam, né, sobre o benefício de prestação continuada. E até o ano passado, as pessoas que tinham benefício de prestação continuada, elas precisavam dar uma pausa nesse BPC, né, para ter um trabalho formal. Só que de julho do ano passado para cá, essa legislação ela mudou. Então, como um incentivo, hoje as pessoas que recebem o BPC, elas podem manter 50% desse BPC com um registro em carteira, com um trabalho formal, com o teto de até 2 salários mínimos. Então, a grosso modo, o que antes poderia ser ou 1.200 de um lado ou 1.200 de outro, né? Hoje já pode ser aí 2.000, 2.000 e pouco, né? Pensando nas duas rendas. Então, essa legislação veio como um incentivo, e a gente pode confiar, né, para as pessoas com deficiência que recebem o BPC e que tenham essa vontade de ir atrás de um trabalho formal. As portas estão abertas, né, as meninas estão trazendo isso de maneira muito clara, as chances elas existem, isso que a gente vem trabalhando muito, né, que é olhar para a pessoa com deficiência como profissional com deficiência. Isso dentro da Bayer acontece, então o que não faltam são incentivos para a gente ir nesse caminho, né, meninas? Obrigada pela informação, Renata. Eu não conhecia essa condição do BPC, mas você falou em benefício e me lembrou um outro benefício que não tem a ver com o BPC, mas que eu queria contar. E, Carol, me ajuda aí a me lembrar detalhes do benefício do Conte Comigo. A gente tem vários benefícios dentro da Bayer, aqueles que a gente já conhece, né, no mercado, plano de saúde, plano odontológico, previdência privada. Ru, me ajuda a lembrar se eu estiver esquecendo de algum outro benefício, mas a gente tem vale-refeição, o benefício o Gympass, que é um incentivo à atividade física, mas a gente tem um benefício que eu gosto muito e particularmente uso bastante, que é um benefício chamado Conte Comigo. É uma assistência que é feita por telefone ou por e-mail, que a gente pode, precisando de uma assistência, ou assistência psicológica pontual, ou assistência jurídica, ou assistência de consultoria financeira. A gente tem essas consultas
por meio desse canal chamado Conte Comigo. E nesse canal, a gente tem um canal específico para nós, pessoas com deficiência. Então, se a gente tem dúvidas específicas, dúvidas que são correlatas à nossa deficiência, à nossa condição, a gente também tem esse canal. E a gente também tem, se eventualmente eu quiser um atendimento, por exemplo, pessoas que são pretas e pardas, da população negra, se elas quiserem ser atendidas por um psicólogo que tenha a mesma condição, que também seja uma pessoa preta ou parda, ela pode escolher, por exemplo, esse psicólogo ou essa psicóloga com o mesmo marcador social. Então, esse é um benefício que eu utilizo bastante e que gosto muito, e eu queria contar para vocês. Bom, gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, né? Muito bacana, né, ouvir, assim, uma delícia, na verdade, escutar vocês e tudo que vem acontecendo dentro da Bayer, que a gente sabe, repito, né, a gente que trabalha nessa área há muito tempo, a gente sabe que não é uma construção da noite para o dia, né, é um resultado aí, é um reflexo de anos de trabalho, que pelo que eu vejo, né, vem sendo muito bem conduzido, né, também por você, Mari, pela Carol, pela equipe, então a gente só tem aí a dar os parabéns, né, e, infelizmente, o nosso tempo está agora, né, finalizando, a gente tem aí poucos minutos. Queria pedir uma gentileza, Carol, pedir também para você, Mari, para vocês terem uma fala final, né, para a gente conseguir terminar no nosso tempo, agradecer todas as pessoas que participaram com a gente aqui. Caso você tenha mandado alguma pergunta que não tenha sido respondida ou tenha alguma dúvida, os contatos do Oportunidades Especiais ficam aí para vocês, né? Então, quero agradecer mais uma vez o tempo e passo a bola para você. Mari, Carol, fiquem à vontade para fazer esse encerramento. Bom dia, pessoal. Renato, eu poderia fazer só uma pergunta, por favor? Rapidamente, por Rapidinho. gentileza. Eu gostaria de saber se tem vagas com horário flexível, à noite, madrugada. Eu sou formada de administração, mas posso trabalhar em outra área também. Existe dentro da Bayer vaga com essa possibilidade? Por favor. Depende Carol. da área, né? Depende da área que você vai se inscrever. Geralmente, quando a gente divulga essa oportunidade dentro da nossa plataforma, do nosso site, lá está descrito também se é horário administrativo, se é horário de produção e afins. Então, você consegue verificar essa informação dentro da nossa plataforma, tá? Bom dia, Pessoal, posso fazer uma pergunta também? Vou pedir a gentileza para você mandar, por favor, né, nos nossos contatos, para a gente conseguir terminar no nosso horário, porque seria até injusto, né, ouvir você, e tem outras pessoas também que estão aí pedindo a voz, né, mas só para a gente, de fato, conseguir terminar no nosso horário, mas eu agradeço muito, né, peço para você mandar para a gente depois, tá? E aí vou pedir a gentileza, então, Carol, Mari, para vocês fazerem aí uma fala final para a gente terminar no nosso horário. Carol, quer seguir? Quer que eu siga por aqui? Vai você e eu finalizo. Tá bom. Gente, eu quero agradecer a oportunidade, Renato, agradecer todo mundo que dedicou um tempo a estar aqui. Como a Carol falou, todas as informações de todas as vagas estão no site Bayer Carreiras, no site de carreiras da Bayer Brasil, então vocês podem olhar lá e tirarem todas as dúvidas. E como uma pessoa com deficiência, eu queria deixar uma mensagem para todo mundo que está aqui. A gente falou um pouquinho sobre pessoas que não se sentem confortáveis em se declarar como pessoas com deficiência. Entendam que ter uma deficiência, ser uma pessoa com deficiência, é mais uma das nossas características no meio de um monte de outras características boas e às vezes não tão boas assim, porque o ser humano é formado de características boas e outras não tão boas. Então, não tenham vergonha. Eu costumo dizer que a gente, como pessoa com deficiência, a gente não é nem vítima da sociedade, mas a gente também não é herói. A gente só precisa se colocar, ter a confiança, se conheçam, tenham autoconfiança e se coloquem como profissionais capacitados como qualquer um outro. Não sintam-se envergonhados por serem pessoas com deficiência. Nós somos pessoas como temos os mesmos, devemos ter os direitos equânimes, assim como qualquer outra pessoa. Essa é a mensagem que eu queria deixar. E, Carol, te passo aí.
Legal, Marília, muito obrigada. Bom, pessoal, nós somos únicos porque nós somos diversos, né? E com tanta diversidade, é preciso aí a gente promover e viver a igualdade, porque a diversidade, ela é um fato, porque todo mundo é diverso, mas a inclusão é um ato, e é esse ato que a gente precisa estender e levar aí para onde a gente for, né? E se ser Bayer é bom, com vocês é melhor ainda. Então, se inscrevam nas nossas oportunidades, que vai ser um prazer ter vocês aqui como nossos colegas de trabalho. Foi um prazer estar com vocês nessa manhã. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Mari. Obrigado, Carol. Grande abraço para vocês. Acho que em breve a gente vai ter que fazer outra feira aí, viu? Porque uma só foi pouco para tanta coisa boa, viu? Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima, viu? Uma boa quarta-feira. Até. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço a todos. Tchau, tchau. Bom dia.